Salve, pessoal! Então, como combinado, estou vindo aqui gravar os nossos videozinhos para vocês. São 4 ao todo, eu vou tentar ser o mais breve possível em todos eles, né? São 4 blocos, cada vídeo corresponde a um bloco para a nossa prova. São só vídeos de revisão, então, por favor, cuidem, olhem as aulas, olhem os textos que foram deixados lá para vocês na pastinha de livros, tá? E deem uma olhadinha só no que diz respeito à matéria que a gente vai terminar logo antes da prova. Vou tentar deixar ali para vocês 2 vídeos mais antigos, né, que são mais longos, sobre os autores em questão, ainda que eu vá dar uma direção um pouquinho diferente aqui para o vídeo de revisão, que é bem localizado para a prova, só para facilitar a vida de vocês, tá? Então, é só estruturando o raciocínio e apontando para algumas coisas que eu posso vir a cobrar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. São 4 blocos. Nosso primeiro bloco é teoria do fato e teoria da norma. Então vamos tentar olhar agora o que essas duas teorias significam, por que elas andam tão juntas. O que é a teoria do fato? O que é o fato jurídico, né? Lembrem que eu coloquei para vocês que todo fato jurídico, na realidade, é um recorte, uma revisão daquilo que nós chamamos de fato, né? Fato ele vai gerar consequências no mundo. Então, fatos tem de monte aí em volta. O fato jurídico vai ser aquele fato que adotou, né, que assumiu uma existência jurídica porque ele tem relevância jurídica. Como é que eu vou determinar que um fato tem relevância jurídica? Então, o que acontece é o seguinte: às vezes, a gente vai ter certos fatos que assumem relevância diante daquilo que nós já temos por direito, por senso de justiça, e aí nós entendemos que aquele fato merece uma intervenção do direito. E como é que a gente vai fazer a identificação disso? Primeira vez que a gente viu que gerou aquela perplexidade, aquela preocupação, a gente vai analisar o fato e vai tentar organizar a partir dele um elencozinho, um rolzinho, uma listazinha de propriedades que nós entendemos ser mais essenciais para caracterizar aquele fato enquanto tal. Exemplo, tá? Primeira vez que eu botei um carro com inteligência artificial funcionando na rua, certo? Eu percebo, olha, eu não tenho regulação para esse negócio, eu tenho a legislação de trânsito, mas não tem motorista, né? Ou não vai ter motorista, né? Vamos supor aqui que no nosso exemplo a inteligência artificial saiu dirigindo sozinha. Não tem motorista, e agora? O que que a gente faz? Então esse fato gera um susto, a gente sabe que pode causar dano patrimonial, pode causar risco à vida se não for regulado adequadamente, tem uma série de questões que podem envolver responsabilidade, né? Então um exemplo bem grosseiro aqui, e a gente pensa, cara, esse negócio aí é importante para o direito, vamos regular. E aí a gente começa a adotar certas características essenciais, né, chamar essas características essenciais, e começa a desenhar essas características para guardá-las posteriormente. E aí a gente pensa assim, o que é um carro dirigido por inteligência artificial? Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos da coisa, tá, gente? É um exemplo vago, tá? Não vou complicar à toa, mas a gente tem assim graus de automação, tem um monte de questões aí que já estão definidas hoje, eu não vou entrar nelas. Vamos fazer de conta que a nossa definição é simples, é seca e direta. Um carro dirigido por inteligência artificial, é um veículo dirigido por inteligência artificial, é todo veículo que tiver basicamente uma IA controlando todos os seus movimentos e tomando decisões a partir do momento em que o veículo foi posto para funcionar na rua, certo? Então não é pré-programado, ele vai tomar decisões, vai montando rotas, ele vai tomar decisões por conta. Tá? Definimos dessa forma, temos as qualidades essenciais. Tem que ter uma inteligência artificial, ela toma decisões e ela está movendo um veículo em ruas. Pronto. Essas propriedades a gente vai recolher e vai guardar dentro da norma jurídica. Tem um pedacinho específico da norma jurídica, que a gente chama de hipótese fática, em que a gente vai guardar essas propriedades. Por que a gente faz isso? Porque todas as vezes que esse mesmo comportamento se repetir, ou seja, que essas propriedades, uma inteligência artificial, dirigindo por conta própria e tomando decisões por conta própria, em ruas, toda vez que essa conduta se repetir, a gente vai aplicar essa mesma regra, tá? Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente fez a reserva, a gente tem que entender que toda norma jurídica tem uma estrutura interna. E essa estrutura interna da norma jurídica importa para a gente saber exatamente onde é que está localizado o armazenamento dessas propriedades e o que vai ser feito delas. Então, agora a gente já estabeleceu como é que a gente trabalha com o fato, como é que lida com a norma? A norma é assim, gente. A norma ela tem uma estruturazinha que vai sendo elaborada e ganhando complexidade a partir do pensamento do Kelsen. Kelsen ele pensa originalmente o seguinte: existe conduta e existe sanção. Esses dois elementos juntos formam a norma jurídica. Isso é muito simples, por isso a gente trouxe tanto Marcos Bernardes quanto o Bobbio para complementar essas leituras. No caso desses dois, a gente vai começar a perceber, vai começar a entender que essa conduta e essa sanção elas ganham complexidade. Principalmente no que diz respeito à conduta, nós temos uma subdivisão em outras duas partes. Um pedaço da conduta é a hipótese fática, o outro pedaço da conduta é chamado de prescrição.
A hipótese fática é o lugar da reserva dessas propriedades. Então, na hipótese fática, a gente vai dizer assim, olha, toda vez que tiver uma IA tomando decisões e conduzindo um veículo em ruas, né, então você vai ter a aplicação dessa regrinha aqui. Bom, e daí? A prescrição vai somar a isso, determinando uma obrigação, uma permissão ou uma proibição. Tá? A prescrição basicamente envolve a lógica modal jurídica e tem três modais possíveis: ou eu obrigo, ou eu proíbo, ou eu permito. Então, uma regra que eu poderia montar nesse sentido é permitido a todo tipo de é permitida a circulação de inteligências artificiais tomando decisões e usando veículos nas vias públicas. Tá? Essa é uma regra que eu posso colocar. Tá? E aí, do lado disso, a gente tem a sanção. Nos casos de obrigação ou proibição, principalmente, vai ficar mais fácil da gente visualizar quando a sanção aparece. Vamos supor que eu vi a inteligência artificial funcionando e falei, isso é muito risco, eu não quero deixar. Então eu resolvi que eu resolvi criar a seguinte norma: tem uma inteligência artificial que toma decisões próprias e que está dirigindo o carro na rua. Eu vou exigir, num primeiro momento, por exemplo, que exista um motorista vigiando essa inteligência artificial o tempo todo, no carro, no veículo, certo? Então, o que eu vou colocar? Toda vez que eu tiver uma inteligência artificial tomando decisões próprias, movendo um veículo por vias públicas, é obrigatória, está aqui a prescrição, a presença de um motorista humano vigiando e fiscalizando o que está acontecendo, para evitar acidentes, certo? Se a obrigação for descumprida, então eu imponho indenização por danos materiais causados, imponho multa e imponho eventuais sanções penais derivadas, se de repente ferir alguém ou eventualmente levar alguém a óbito. Certo? Aí aparece a tal da sanção. O que é a sanção, portanto? A sanção é a resposta que eu dou diante do descumprimento daquela prescrição acoplada àquela hipótese. Claro, revisando então, a hipótese fática localiza no tempo suportes fáticos, quer dizer, eventos que tenham aquelas propriedades que ficaram guardadinhas na hipótese fática, vai lá e aplica a norma, certo? Quando ela aplica, ela traz consigo a prescrição, o obrigatório, proibido ou permitido, e a depender do que tenha acontecido, ela aplica a sanção. Certo? Então seria mais ou menos essa a ideia. Gente, todas as vezes que a gente faz essa aplicação, por favor, lembrem, tá? A aplicação, ela vai pegar o fato, vai pegar a norma e vai fazer a adequação da norma ao fato, tá? Então ela vai adaptar essa norma, ela vai pegar essa norma, ela vai estruturar essa norma para o fato, certo? Ao mesmo tempo, por que ela vai adaptar a norma ao fato? Ela vai pegar a norma e vai aplicar na situação concreta. Então, ela vai tirar conclusões. Tá? Pega o exemplo que a gente acabou de dar. Então, eu obriguei, a partir de agora, que toda inteligência artificial que dirige carros esteja acompanhada, por assim dizer, de um motorista que vai fiscalizar a situação. A empresa vai lá e põe o veículo funcionando, mas não põe o motorista. Então, eu vou multá-la, certo? Então, eu decidi, olha, essa empresa tal, a empresa X, não interessa qual seja, colocou esse veículo no dia, que dia que é hoje? 21. No dia 21 de junho, às 4 horas da tarde, para rodar na rua, e uma autoridade pública pegou o veículo funcionando sem um motorista fiscal. Então, vai ser multado. Então, eu peguei essa norma e adaptei às condições materiais. Essa norma diz, olha, você vai aplicar uma multa de, sei lá, 10 mil reais para a empresa. Então, pronto, adaptou. A empresa agora, X, tem que pagar 10 mil reais de multa até o prazo tanto por conta disso. Isso adaptou a norma ao fato. Agora, tem um segundo movimento que é mais importante, que é a adequação do fato à norma. Como assim? Veja, o veículo saiu, não me interessa se ele é um veículo azul, se ele é um veículo vermelho, o tamanho é relativo, mas não me interessa que veículo é esse, não me interessa. Me interessa que eu consiga identificar que aquele veículo estava circulando sem o motorista e só com o controle da inteligência artificial a tal horário. Quando eu identifiquei isso, o que eu fiz? Eu peguei toda a história desse veículo circulando sem um fiscal e reduzi só as propriedades que interessam à norma. Sim, eu posso contar um monte de coisas. Ah, então eu estava passando na rua, o veículo saiu vagarosamente e descreveu uma curva para a direita. Como se o juiz virasse e me perguntasse: tá, mas tinha um motorista fiscalizando ou não? Aí a pessoa vira e fala: não, não tinha. Pronto, era isso que eu precisava saber. Era isso que eu precisava saber, é a adequação do fato à norma. Quando eu fiz isso, eu acabei de exercer, de executar um movimento que a gente chama de subsunção. Subsunção é a adequação do fato à norma, certo?
E o sentido contrário, que é a concretização dessa norma em uma norma em sentido concreto, é a adaptação da norma em sentido abstrato, essa norma que está guardadinha no código, guardadinha na lei, às circunstâncias materiais, pela decisão do juiz. Então, primeiro o juiz faz a adequação do fato à norma, a subsunção, descobre que esse fato se encaixa no regime daquela norma e devolve a sentença com essa decisãozinha, essa norma em sentido concreto no seu núcleo. Certo? Então, seria basicamente esse o contexto dado para a gente discutir teoria do fato e teoria da norma, pelo menos no núcleozinho que nos interessa. Tá bom? Eu vou deixar esse videozinho aqui primeiro para vocês olharem, para buscarem esclarecimentos. Qualquer coisa, tirem dúvida com os monitores, comigo, a gente está à disposição. Estou demorando um pouquinho ainda para responder, porque ainda tem bastante atividade para limpar e para arrumar. Eu quero ver se eu lanço agora as notas fechadas e o exercício, lógico, o exercício antes da prova e as notas fechadas antes da prova de vocês, né, do primeiro bimestre, para a gente poder ter uma noção mais ou menos aí da prova que vocês precisam fazer, do quanto vocês precisam tirar. Tá bom? Então, isso está onerando um pouquinho. Já chego aqui com mais um vídeo para vocês agora sobre teoria do ordenamento. Beleza, gente? Valeu, aquele abraço, Deus abençoe e até mais.